isso aí, drivers! Mais uma aula de uma série de 5. A gente está falando sobre como conquistar novos clientes todos os dias, né, Drive? Não dá para você deixar essa prospecção de lado. E é claro que você não vai dar uma de marcha lenta. Se você chegou até aqui, assistiu a primeira aula ou caiu de paraquedas nessa segunda aula, já se inscreve no canal, deixa o seu like. O YouTube precisa saber que você está gostando. Quando você dá o seu like, o YouTube distribui esse vídeo para outros profissionais do segmento automotivo, de vendas, que querem acelerar. Então vamos fazer essa corrente do bem, ajudar outros profissionais. Deixa um comentário também se você ficou com uma dúvida, você quer fazer uma pergunta para o Acelera, manda lá. E já sabe também, não vai ficar de fora lá do contato comigo no Instagram. Pedro Acelera com 2 Cs, bem fácil, vou colocar aqui na tela também para você ver o meu dia a dia nos stories e também toda a nossa movimentação, nas palestras, nos estúdios de criação e a rotina do Acelera que com certeza vai te agregar mais conteúdo. Agora vamos para o tema da aula de hoje, que é o que falar nas suas ligações, nas suas chamadas por voz. Se você não assistiu a primeira aula, a minha recomendação é que você pare esse vídeo, procura ela, que ela está listada em algum lugar aqui no canal, e vai assistir a primeira aula. Vai estar assim, ó, 1/5, essa daqui é a 2/5. Por que é importante você voltar a assistir a primeira aula? Porque você vai entender da metodologia que eu faço, que eu proponho aqui para vocês, que é a de triangulação. E quando eu for falar agora de ligação por voz, você vai entender que ela está no topo dessa triangulação. Fechado? Então dá uma pausa, você não vai perder nada. Agora você que já assistiu a primeira, vamos com tudo. Pega caneta e papel e desenha literalmente um triângulo. Eu quero que você faça um triângulo. Você pode pegar até toda a folha e fazer um triângulo bem grande para que você tome realmente nota das informações que eu vou te passar. No topo da pirâmide, você vai colocar ligação por voz. No canto inferior direito, você vai colocar chamadas de mensagem, né? Mensagens de texto, na verdade, onde você vai enviar sempre pelo WhatsApp Business. E presta atenção nessa informação, porque ela vai fazer muito sentido nas próximas aulas. E no canto inferior esquerdo, você vai colocar presença digital. Como essa aula hoje é sobre ligação por voz, o primeiro ponto que eu quero ajustar com você é a forma com que você fala com as pessoas no telefone, os seus clientes. Antes, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você tenha tentado ligar para os seus clientes e talvez não tenha obtido tanto resultado ultimamente, deixa eu te revelar algo que pode fazer toda a diferença daqui para frente. Ligar para os clientes é uma estratégia complementar. E esse é o nosso ponto aqui de partida. Por quê? Antes, ligar para os clientes na chamada de voz, pegar o telefone e falar com ele, era o ponto de partida. Era o ponto que iniciava todo o ato de prospecção de novos clientes. Você já deve ter visto algum filme, por exemplo, onde você vê as pessoas ligando atrás de clientes. Por exemplo, aquele filme Em Busca da Felicidade, que é com Will Smith, que ele se torna primeiro um vendedor de máquina de raio-x. É muito legal esse filme tem muita história, mas ele primeiro se torna um vendedor de máquinas de raio-x, né, para ajudar os médicos. E ele vai batendo de porta em porta. Depois ele se torna um corretor da Bolsa de Valores. E o filme mostra essa movimentação dessa galera em prospectar novos investidores, que é sempre pelo telefone. Essa cena do investidor, do corretor de investimento, ela é muito forte na minha memória porque muitos filmes mostram essa movimentação. E isso aconteceu durante os anos de 1980, 1990, anos 2000, até 2010, 2015, isso era muito forte. Eu mesmo, quando eu comecei no segmento automotivo, muitos profissionais eles ainda não faziam prospecção por ligação. Era tanto que existia uma frase muito clássica que era o seguinte: o profissional mais antigo, ele falava assim: eu não fui contratado para ser telemarketing. Eu não vou ligar para cliente. O cliente que tem que vir na loja. A loja que se vire para trazer o cliente. Essa frase era clássica. Só que como eu vinha de lista telefônica, e lista telefônica mesmo, gente, tá, para muitos talvez você nem lembre que existiu isso, mas era o nosso Google da época. Então como eu vendia espaços publicitários e eu tinha que ligar muito, para mim não era um problema, era uma solução. Na verdade, para mim era normal ligar para os clientes. E quando você tinha os
profissionais resistindo ao processo de ligação, aqueles que conseguiam fazer, rapidamente se adaptavam, vendiam mais. O tempo passou e agora as ligações elas não são o primeiro passo, elas são complementares. E o que eu quero falar com complementar? Significa dizer que não necessariamente você vai fazer o primeiro contato com o cliente por ligação. Você pode fazer o primeiro contato com o cliente, por exemplo, pela presença digital. E esse primeiro contato, muitas das vezes, é um stories que você fez de forma estratégica, não são stories aleatórios. A pessoa te viu, mas ela não começou a te seguir. Ela recebeu o teu stories ou recebeu a tua postagem, mas ela não se conectou com você, mas ela viu você. No momento que você faz um primeiro contato visual, de conexão ali de stories ou de postagem, e de repente você liga para essa pessoa, quando a ficha cai que ela está falando com a pessoa que ela viu no Instagram, a combustão acontece. O exponencial, que é aquilo que eu tenho falado lá desde a primeira aula, que é a prospecção exponencial, ela passa a existir de fato e de verdade. Hoje, nós vivemos a era da conectividade. As pessoas estão buscando se conectar umas com as outras. A gente saiu da década da informação, onde todos tinham acesso à informação. Hoje a gente tem acesso à informação, mas agora o jogo é outro. Não é a informação que faz a diferença, mas sim a nossa capacidade de se conectar uns com os outros. Quando eu estou te dizendo que a ligação ela não é mais o ponto de partida, mas ela é complementar, eu estou começando a abrir as tuas ideias para você perceber. A ligação ela não é um problema, ela é uma estratégia que solucionam. Então vamos dar um exemplo. Você começou a falar com um cliente que chegou para você no formato de lead, e aí você manda um e-mail para ele, ou você manda... Essa pessoa ela demora 2 dias para te responder, e ela responde de forma fria. Olha a estratégia para você usar com ela. Você vai ligar para ela 2 vezes, provavelmente ela não vai te atender, e agora você tem uma porta escancarada para fazer uma das estratégias que eu mais gosto, que é enviar uma mensagem por voz de até 15 segundos. E como é que seria essa mensagem? Seria assim: olá, fulano, tentei falar com você, te liguei 2 vezes, mas eu acho que o seu tempo estava muito corrido e a gente não conseguiu falar. Posso te trazer uma boa notícia? Pum, desligou o áudio. Ele tem que ser até de 15 segundos. Você vai despertar curiosidade em quem está ouvindo. A pessoa já vai ter uma conexão com você, não está ligando para falar com ela, nem muito menos para vender para ela. Você está ligando com a justificativa, você está mandando mensagem com a justificativa que não deu certo a ligação. Entendeu qual que é a estratégia? Então você já tem uma porta escancarada para você enviar um único áudio, tá? Tem isso também. Você não vai entupir a caixa de WhatsApp do cliente de áudio. Você vai mandar esse áudio de até 15 segundos que ele vai ouvir no 2 e vai dar 7 segundos. Mas aí você falou 2 palavras mágicas que todo ser humano somos suscetíveis a elas, que é boa notícia, ok? Você falou isso no áudio, e que você tentou falar, mas não conseguiu. Então fica com um sentimento de, parece que eu estou perdendo algo por não ter falado com você. Sacou? Qual é o próximo passo? Depois que você envia isso, você vai convidar a pessoa para falar com ela por uma ligação. Olha só. A informação ela muda completamente. Eu tentei te ligar, recusou 2 vezes ou não atendeu, eu te mando um áudio, eu te proponho uma boa notícia e agora se ele te responde, legal, pode, e aí eu já envio uma segunda mensagem falando, que tal eu te ligar hoje às 2 da tarde? E se ele dá uma negativa, eu já proponho um outro horário, no outro turno, porque se ele não pode na segunda, por exemplo, 2 da tarde, ele vai poder na terça às 10 da manhã. E aí vem outra técnica, que é a da condução de agenda. Você vai sugerindo horários para entrar em contato com o cliente por chamada de voz. Para quê? Para você formalizar um compromisso. Quando a gente fala com a pessoa pelo WhatsApp, o compromisso é nível 7. Se você ligar e falar com a pessoa por chamada por voz, esse compromisso ele sai de 7 e vai para 8. É assim porque você está ouvindo a voz da pessoa. O contato ele fica muito mais próximo. É tanto que quando você manda mensagens de texto para alguém e você escreve em letras garrafais um não, tudo em caixa alta, pode ser que soe como um grito. Não é verdade? E já você falando com a pessoa por ligação por voz e falando o mesmo não, só que de uma forma enfática, aquilo não foi um grito, foi uma advertência. Então você falar com o cliente por chamada por
voz é mais impactante, atenção, é mais impactante do que a mensagem de texto. Porém, eles são complementares. Eu posso usar uma mensagem de texto para complementar uma ligação e eu posso usar uma ligação para complementar uma mensagem de texto. E esse é o grande trunfo dessa metodologia. Triangular é você abrir a sua mente e usar todos os canais para converter o lead, primeiro, em um sim para te visitar ou receber você, ou até mesmo chegar no ponto que eu acredito que seja o maior diferencial hoje nos tempos atuais, que é você conquistar uma videochamada. Agora veja só, a gente está falando de chamada por voz, a gente está falando de chamada de vídeo, e são coisas que elas são parecidas, mas são diferentes. Elas têm propósitos diferentes. Se eu te falei que a mensagem por texto ela tem uma nota 7 de compromisso, a chamada por voz ela tem uma nota 8. E a chamada por vídeo ela tem uma nota 9. Porque uma vez que a pessoa ela aceita receber uma chamada por vídeo com você, ela se comprometeu com o tempo dela, com a imagem dela, a parar para te ouvir e te ver. Pedro, mas dá para eu converter um cliente que eu nunca vi na vida, que ele falou comigo só por mensagem, ou ele apareceu como lead para mim, mensagem de voice ou vídeo? Dá, funciona. Eu já te ensinei um caminho para você fazer isso pela chamada de voz. Agora eu vou te mostrar um caminho para você fazer com a chamada de vídeo. Vamos dar o exemplo que o cliente te chamou lá no direct do Instagram. Você fez um vídeo, ele te chamou, gostei, quanto custa? A próxima mensagem que você vai enviar para ele é perguntando qual é o maior desafio dele com relação àquilo que você mostrou. Então, mais ou menos assim, vamos dizer que você mostrou, sei lá, um Honda HR-V. Você vende Honda e aí você mostrou o HR-V e ele respondeu assim, ó, quanto custa? Ou tem o preto? Ou tem o cinza? A tua resposta tem que ser uma pergunta, falando para ele assim, ó, qual é o seu maior desafio hoje na hora de escolher um SUV? Ou qual é o seu maior desafio com relação ao seu carro atual? Deixa ele vir com a resposta, porque essa pergunta ela vai fazer com que o potencial cliente conte uma pequena história. E ele vai te contar algo mais ou menos assim, olha, eu estou buscando carro, não estou sendo bem atendido, ou então meu carro atual já está me dando problema, ele está dando manutenção, ou eu estou pensando nesse carro faz tempo, é o meu sonho. Essa pergunta é muito estratégica. Se você colocar ela no teu repertório, escrita dessa forma, você vai perceber que todo potencial cliente ele vai te responder, ou até mesmo com áudio, tá? E se ele responder com áudio, nossa, solta fogos. Tem vendedor que eu chamo de marcha lenta, que não gosta de receber áudio do cliente, fala que é chato, cliente mandando áudio, que chato, tal. Cara, você tá dormindo no ponto. Porque um áudio enviado pelo teu cliente, ele é cheio de informações preciosas para que você conquiste ele e traga o produto ou serviço que ele nem sabe que precisa, mas você vai despertar isso nele. Então você respondeu dessa forma com a pergunta, ele vai te responder com a mini história e aí a tua próxima mensagem será: eu tenho algo para te falar sobre isso e pode ser por vídeo. O senhor aceita falar comigo daqui a 20 minutos? Presta atenção nessa técnica que ela realmente é muito mais avançada. Quando eu estou escrevendo a mensagem dessa forma, com essa linha de raciocínio, eu não estou sendo invasivo, eu estou criando um desejo para quem recebe ela querer falar comigo por vídeo e eu estou instigando a curiosidade dele. A resposta que você receberá provavelmente será sim, posso falar em 20 minutos, ou não, não posso falar em 20 minutos, mas eu posso falar tal hora. Essas são as duas mais prováveis. E a terceira é, não, vamos continuar falando por aqui, etc e tal. Tá tudo certo. Você vai pegar essa negativa e você vai fazer mais uma pergunta. Seria interessante para o senhor receber uma explicação mais elaborada sobre a condição ou o carro em questão? Posso te ligar? Você tentou chamada de vídeo. Se ele recusou, você vai tentar a chamada por voz. E por que a gente tem que correr atrás de converter uma mensagem de texto em chamada de voz e a chamada de vídeo?
porque isso aumenta o nível de compromisso. Todo profissional de vendas que ele foge de compromisso, ele tem medo de desagradar o cliente, ou ele não quer incomodar o cliente fazendo uma chamada de voz ou de vídeo, ele está perdendo muitos negócios. Se o cliente entender que aquele tempo que você está dedicando para ele, você é importante para ele, ele vai receber tua ligação, tanto por voz como por vídeo. E olha, inúmeros drivers já executam essa técnica e vendem muito. Outro dia eu cheguei numa loja da Jeep e o driver estava se preparando para fazer o estudo de criação. É quando eu vou com o meu time, a gente começa a fazer vídeo com a galera, coloca as ferramentas para rodar. E aí ele chegou para mim e mostrou: olha, Pedro, eu acabei de receber uma mensagem do vídeo que eu fiz hoje de manhã. Eu falei: que legal, cara, aproveita essa oportunidade e faz uma chamada de vídeo com ela. E ele me olhou assim assustado e falou: você acha que ela vai topar? E aí o que eu falei para ele é o que eu tô ensinando para vocês nessa aula. E ele falou: rapaz, eu vou tentar. E ele tentou. 5 minutos depois, ele sai do estúdio de criação e ele vai apresentar a diferença entre o Compass na versão Longitude e na versão, se eu não me engano, Black Hawk, que era uma versão mais elaborada lá. E aí ele está fazendo a videochamada e mostrando isso para cliente. O resultado disso é que ele fecha o negócio por vídeo, numa videochamada, a partir dessa técnica que eu estou te ensinando agora. Driver, bota uma coisa na tua cabeça. Eu quero que você absorva a triangulação e tenha prazer de prospectar, assim como você tem prazer de fechar uma venda. A tua vontade de executar a técnica de triangulação, ela tem que ser tão grande quanto a de fechar negócio. Porque quando você muda essa mentalidade, você para de mostrar para o teu cliente que você só quer tirar a venda. E você está muito mais preocupado em estabelecer uma conexão, estabelecer um compromisso. Olha o relógio, vai tocar, é o nosso time aqui da aula. Mas quando você estabelece esse compromisso, o cliente ele percebe que você está lutando por ele, que você está com vontade. Já no primeiro contato, já na primeira ligação. E é claro, aqui vem algumas orientações finais. Se você colocar a técnica da chamada de vídeo para rodar, você tem que saber que aparecer no vídeo é diferente de você estar na loja. Você tem que ter cuidado com a tua imagem. Na loja você tem que ter super cuidado, mas o vídeo ele potencializa as coisas que não estão muito boas. Exemplo, se a tua barba está desleixada um pouquinho, no vídeo vai potencializar. Se você é mulher, teu cabelo está desajeitado, no vídeo vai potencializar. Ah, Pedro, então eu não vou fazer chamadas por vídeo, não vou me arriscar. Se arrisque. O que você tem que se preocupar é como é que está a minha embalagem, como é que está a minha apresentação para que eu tanto faça chamadas por vídeos e também eu faça vídeos na presença digital. E isso é o tema da nossa próxima aula que, como eu falei para vocês, é uma triangulação. A gente tem lá o topo com ligação por vídeo, que vocês acabaram de aprender, as mensagens de texto e também tem a triangulação no lado esquerdo, que é a presença digital. Na próxima aula, a gente vai falar sobre presença digital e depois a gente encerra essa sequência com mensagem de texto. Driver, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, não seja marcha lenta. Já deixa um comentário, curte, compartilha essa aula e vamos juntos aumentar esse movimento que está só acelerando. Vamos nessa? Então um beijo para vocês e até a próxima.